és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos hoje celebrando o dia de Pentecostes. Pentecostes significa a descida do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, quando o Senhor Jesus subiu do Monte das Oliveiras, depois de ter passado 40 dias aqui, falando com os discípulos, com os apóstolos e com muitas pessoas, diz a palavra que ele subiu até o Monte das Oliveiras e ali foi visto por muitas pessoas e ele ascendeu aos céus. E antes dele subir, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Galiléia e até os confins da terra. E diz a palavra que depois que ele prometeu, ele cumpriu em Atos capítulo 2, quando 120 estavam reunidos ali, o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas também aqui no capítulo 8 do livro de Atos, Pedro e João em Samaria, diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o
Espírito Santo. Aleluia. Amado Deus, queremos te louvar e te adorar. Queremos, ó Deus, debaixo da paz de Cristo, queremos dar a Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos te cultuar em espírito e em verdade, mais uma vez, como lavados e remidos, como aqueles, ó Pai, que não tinham nada. Tua palavra diz, ó Pai, que nós não éramos dignos, nada em nós te agradava, diz a sua palavra, mas o Senhor nos fez dignos e honrados, e tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas, tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso nós te bendizemos e pedimos que o Senhor conduza este culto, conduza nossas vidas, nos conduza agora à mais perfeita adoração diante do trono da graça, em nome de Jesus. Amém. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo aqui. É o desejo, é o desejo do meu coração. Sermos inundados. Declare onde você estiver agora, Santo Espírito. Santo Espírito, declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, inunda o nosso ser, inunda a nossa casa, Senhor. Esse é o nosso desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Nós o cumprimentamos com a paz do Senhor. Onde você estiver nos acompanhando, adore ao Senhor, adore ao Rei. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Os reinos se abalam, Senhor. E os povos se curvam neste momento, Pai. Para declarar que Tu és o Rei. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam.
pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Declare agora: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, Senhor. Os povos se curvam, os povos se curvam a ti, se Pai. Abrem, as mãos se levantam para te adorar, ó Deus. Dizer que tu és o Rei, tu és o nosso Senhor, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. Você crê nisso? O nosso Deus, Ele continua onipresente. Ele está aqui e está aí contigo. Ele continua onisciente. Ele sabe tudo que nós precisamos e o que vocês precisam também. E Ele continua
onipotente, porque Ele continua operando milagres. Em João capítulo 9, do 1 ao 7, fala sobre o milagre daquele jovem cego de nascença. E tudo que nós vemos ocorrendo nesses tempos terríveis, tempos duros, difíceis, de pandemia, pais perdendo empregos, pessoas adoecendo. Mas o Senhor falou para aquele discípulo: quem que pecou, quem que errou? Jesus só falou: ninguém pecou, ninguém errou, mas tudo é feito para a glória de Deus. Irmãos, tudo é feito para a glória de Deus. Eu sei que o Senhor vai pôr a sua mão poderosa nessa causa, na sua vida, esta noite. Por isso convido vocês para orar comigo nesse momento. Pai eterno, te glorificamos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem seu cuidado precioso em nossas vidas. A sua mão poderosa, Senhor, não tem pesado sobre nós, meu Pai, com severidade ou com injustiça, mas sim repousado com um Pai amoroso que nos segura, nos acalenta o nosso coração. Momentos difíceis estão ocorrendo nesses dias, Senhor. Pais que perderam emprego, Senhor. Famílias não sabendo como que vai ser, mas estamos repousando na sua graça, na sua misericórdia, porque sabemos que aquele que abriu o mar, continua abrindo, papai, caminhos de passagem para o seu povo. Aquele Deus que multiplicou pães e peixes, tem multiplicado a despensa deste povo, meu Pai. O Deus que viu a desesperança daquela viúva de Naim, continua ressuscitando sonhos, ressuscitando alegria e ressuscitando vida. Ah, Deus, nós sabemos, meu Pai, em que nós temos crido que Ele é poderoso. Então, meu Pai, abre as portas que estão fechadas, Senhor. Ah, Deus, coloca o Teu bálsamo nas feridas daqueles que estão doentes, meu Pai, enfermos, e traz saúde e restaura, meu Pai, a alegria da Tua salvação, para que possamos novamente glorificar e exaltar o nome, porque o Senhor é digno de honra, poder, glória e majestade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagre. Diga onde você estiver agora: o meu Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de milagres. Durante este louvor você pode fechar os teus olhos e agradecer ao Senhor pela quantidade de milagres que Ele operou em sua vida. Durante esta adoração, nós podemos relembrar daqueles momentos em que as mãos do Senhor tocou as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu milagre na minha vida, ó Pai. Obrigado por ter me tirado da escuridão das trevas e ter me trazido para a Tua luz, ó Deus. Adore a Ele. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Enxugue as lágrimas. Tu és a resposta. O Senhor veio para restaurar os nossos corações. Enxugue as suas lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Resposta, Jesus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és, Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas. Vamos adorar o Senhor aqui mais uma vez. Para sempre, Senhor. Para sempre exaltado. Para sempre adorado tu és, Senhor. Amém, glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado.
Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Jerusalém, quando o povo estava no cenáculo, 120 pessoas reunidas, estavam em oração por 10 dias. Eles tinham visto Cristo por 3 anos e meio. Eles tinham ouvido as palavras do incomparável, do único, do Criador em carne e osso. A Bíblia diz, e o Verbo, a palavra eterna, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Filho único, unigênito de Deus. E então, reunidos ali, a Bíblia diz que estavam sentados. E a palavra de Deus diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceram línguas repartidas, línguas como que de fogo, sobre cada um deles. E todos eles, a Bíblia diz que depois daquele som encher todo aquele ambiente, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar as grandezas de Deus em suas próprias línguas. E a palavra de Deus diz que aquele povo que estava ali do lado de fora, nas avenidas de Jerusalém, 16 nações representadas, talvez a totalidade das nações conhecidas da época. Eram prosélitos, judeus de todas as partes que tinham vindo a Jerusalém na festa de Pentecoste. A Bíblia diz que todos eles não entendiam a língua dos judeus, porque ou eram estrangeiros ou eram judeus que tinham sido criados em outro idioma. Mas a palavra de Deus diz que todos eles ouviram na sua própria língua materna, no seu próprio idioma, as grandezas de Deus. Porque o povo estava o quê? Glorificando, exaltando, adorando. Eles estavam em gritos de júbilo. Eles estavam em grande festa. Houve um grande estrondo, um grande barulho. E o povo estava, diz a Bíblia, atônito, perplexo, admirado pelas coisas que estavam acontecendo. Atos capítulo 2, eu ia fazer essa leitura, versículo 1 em diante, mas eu preferi narrar para vocês como se lá estivesse. E a Bíblia diz que todo aquele povo ali de fora, talvez mais de 1 milhão de pessoas estavam na cidade naqueles dias. Aquela multidão que ali estavam próximos do cenáculo onde estavam os 120, ficaram perplexos e começaram a dizer: esses homens, essas mulheres, esse povo está bêbado a essa hora do dia. Então Pedro, descendo, pregou um dos maiores sermões de toda a história. Ele disse o seguinte: varões, nós não estamos bêbados como pensai vocês. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado no Antigo Testamento por vários profetas, inclusive Joel, capítulo 2, versículo 18: derramarei sobre vós o Espírito Santo, e até do menor até o maior, todos, do mais humilde ao mais culto, todos serão cheios do Espírito Santo.
Uma das grandes coisas que acontece quando o Espírito Santo vem é que ele nos dá consciência da pessoa de Deus. Ele nos faz conscientes de quem é Deus. Ele nos dá o conhecimento revelado no Espírito. Nosso Espírito recebe a revelação do Espírito a respeito do que é espiritual. E agora nós passamos a entender a linguagem do céu na terra. Nós passamos a entender as coisas do Espírito, ainda estando na carne ou no corpo físico. Nós passamos a entender a vontade de Deus. Sabe por que que Jesus foi chamado Filho amado do Pai? Sabe por que que Cristo cumpriu tudo que o Pai desejava? Porque ele foi cheio do Espírito Santo e ele, Jesus, não ofereceu nenhum obstáculo. Não havia nada em Cristo que impedisse que toda a vontade de Deus fosse feita. E então Cristo, assim, o segundo, ou melhor, o último Adão, naquilo em que Adão falhou, Cristo venceu, Cristo acertou, Cristo obedeceu. Portanto, esse último Adão que é Cristo, ele foi totalmente aberto à vontade do Pai, que era exercida nele através do Espírito Santo, que ele recebeu no seu batismo. E assim, então, as Escrituras nos revelam que, uma vez que o Espírito Santo vem, nós começamos a ver o quê? Prodígios, sinais e maravilhas nos acompanham, e agora o sobrenatural começa a nos envolver, e nós passamos a viver uma vida incomum, uma vida especial, uma vida extraordinária. Nós queremos ler um trechinho aqui da Palavra de Deus. Esse trecho da Palavra de Deus, na verdade, é mais de um versículo. Eu já li Atos capítulo 2, já narrei. Quero apenas novamente grifar aqui o capítulo 2, que nos fala dessa presença. Diz aqui assim, capítulo 2 de Atos, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio de onde? Do céu, um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Até aqui. Também diz aqui, a palavra de Deus, no capítulo 2 mesmo, versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Aleluia! E para completar a nossa leitura, capítulo 2, versículo 39, porque a promessa, ou seja, esta promessa de sermos plenos, de sermos cheios do Espírito Santo, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, ou seja, que ainda iriam nascer como nós, 2000 anos depois, ou que estariam longe em outras terras, em outros continentes. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Aleluia. Então, aqui está o relato. Diz aqui o capítulo 2, versículo 44, só a primeira parte. Todos os que criam estavam juntos. E também capítulo 2, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isto é maravilhoso, isto é extraordinário, isto é bíblico, isto é histórico. Aconteceu, faz parte da história da humanidade, a descida do Espírito Santo. Todos têm um dia em que nascem. Você tem uma data de nascimento, eu tenho a minha. E todos gostam de, provavelmente, todos gostam de comemorar o seu aniversário. Como eu estou comemorando o meu aniversário amanhã. Quero até, inclusive, antes de iniciar a mensagem, agradecer a minha família, a Cecília, agradecer a Priscila, o Eric, a Tati, minha futura nora, agradecer a eles que hoje estiveram em casa e prepararam uma festinha para mim, um almoço maravilhoso. E eu estou agradecido à igreja também por terem me presenteado. Obrigado, muito obrigado. Quando eu estava vindo para cá no carro, eu quis orar ao Senhor enquanto dirigia. Mas a minha oração foram só lágrimas. Oração e lágrimas. Porque eu disse ao Senhor: Pai, o que é que tu vistes em mim, para que o Senhor me chamasse para pregar o seu evangelho? Que dignidade, Senhor, eu tinha, que qualidade eu tinha para que o Senhor me chamasse. E comecei a orar e confessar, pedir perdão a Deus pelas vezes em que frustrei as pessoas, em que eu não honrei, não correspondi às expectativas das pessoas. Orei como filho, quando eu não correspondi às expectativas dos meus pais. Orei como membro de uma família que tenho, quando eu não correspondi às expectativas da minha família, quando eu frustrei a minha família. Orei como marido, quando eu não consegui suprir ou cumprir as expectativas da minha esposa, dos meus filhos, e assim sucessivamente da igreja, e também diante do Senhor, todas as vezes que eu frustrei o Senhor. Isso me fez entrar em lágrimas, pedidos de perdão, dizendo: Senhor, se tenho dignidade, é porque o Senhor me deu esta dignidade. Se posso pregar, se tenho o privilégio de pregar, e tenho tido esse privilégio desde os 17 anos de idade, o Senhor me deu este privilégio. Realmente eu posso dizer: o Senhor me chamou para o santo ministério. E eu quero honrar a sua santa igreja. Quero honrar o teu santo nome. E quero fazer o melhor que posso. Mas Pentecostes é maravilhoso. 50 dias após a Páscoa. Pentecostes significa festa das semanas. Os judeus faziam essa grande festa chamada Festa das Semanas, ou Festa da Colheita, ou Dia das Primícias. É quando celebravam a colheita do trigo. O trigo era essencial para eles, fazia parte do cardápio diário dos judeus da época. E nós, então, temos que também celebrar hoje esta festa, porque nós cremos no batismo pentecostal. Nós cremos no enchimento com o Espírito Santo. Há diversas passagens na palavra, pelo menos 7 referências bíblicas, referindo-se ao batismo com o Espírito Santo. Tanto nos evangelhos, quanto também nos Atos dos Apóstolos, como também nas cartas ou epístolas. 7 referências dizendo: vocês serão cheios, vocês serão tomados, vocês serão plenos do Espírito. Eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Vocês serão santificados e receberão poder.
e receberão pureza, e vocês serão testemunhas eficazes, eficientes, vocês falarão em meu nome, vocês terão ousadia e intrepidez no Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo nos dá. Atos 2, conforme lemos, fala das primícias do Espírito Santo, da igreja recebendo a plenitude do Espírito. Ali estavam os primeiros a receberem o Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito, você é uma continuação de Atos 2. Depois o Espírito Santo foi derramado novamente em outros capítulos de Atos e foi derramado em todos os períodos da história sobre cristãos do mundo todo. Muitas vezes temos relatos em livros, relatos de avivamentos, onde o Espírito do Senhor caiu sobre toda uma cidade e sobre todo um país. E aquela cidade, ou aquele país, os bares fecharam, as casas de prostituição fecharam-se, os campos de futebol encerraram seus campeonatos, porque as pessoas começavam a andar chorando e orando e adorando, chorando, adorando, orando, se arrependendo e louvando e glorificando o nome de Cristo. Isso aconteceu em muitos países, em datas diferentes, em séculos diferentes, porque Deus tem para nós bênçãos abundantes. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 7, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Estas bênçãos são espirituais. No Antigo Testamento, Deus fazia a Israel, ou fez a Israel, promessas de bênçãos materiais. A terra e os seus bens. E também os bens dos despojos das guerras, porque eles tinham inimigos. Hoje, Ele nos faz promessas espirituais. Em Efésios está escrito que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus em Colossenses, eu aprecio muito, tenho falado muito desses versículos nas minhas mensagens, que nós estamos assentados com Cristo. Ou seja, Cristo está assentado à direita do Pai. É uma figura simbólica, né? Na realidade. Isso significa o quê? Poder e autoridade absolutos. Mas vamos utilizar essa linguagem que Ele está assentado, que é uma linguagem bíblica. A Bíblia diz que estando Ele assentado, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestes. Por isso que João, lá na sua primeira carta, das 3 cartas que ele escreveu no finalzinho do Novo Testamento, ele diz que aquele que é de Cristo, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, porque está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, já está agora com os céus abertos, como Jacó, que viu os céus abertos, havia uma escada, anjos desciam e subiam por aquela escada, ele acordou e viu aquela maravilha, chamou aquele lugar de Peniel e disse, Deus estava aqui e eu não sabia. Porém nós sabemos, porque o Espírito Santo é real, porque o Espírito Santo já veio ao nosso coração, ele já nos revestiu, já nos batizou, ele já nos preencheu. Se você não tem essa bênção, essa plenitude, essa promessa, hoje à noite é a sua noite de receber a promessa do Espírito Santo de Deus em sua vida. A partir do Pentecostes, a lei do Senhor passa a ser escrita em nosso coração. Isso foi o cumprimento de Jeremias capítulo 31, versículo 33. Inscreverei nos vossos corações as minhas leis. E diz em outra parte, e já não serão ensinados por ninguém, porque o Senhor vos ensinará todas as coisas, diz nos evangelhos.
Não que nós não precisemos mais de mestres espirituais, mas ele está falando também, sobretudo, que aquele que tem o Espírito tem uma compreensão aguçada de tudo que se refere a Deus. Tem um entendimento certo. Quando lê a palavra se torna viva. A palavra de Deus, a Bíblia, salta aos olhos, ao coração. Ela se torna apetitosa, porque é a palavra do Espírito ao Espírito, Espírito humano, o Espírito divino ao Espírito humano. Portanto, ele tem inscrito em nosso coração, em nossas consciências, a sua palavra, ele tem gravado a sua palavra através do seu Espírito. Mas quem é o Espírito Santo? Se nós formos falar teologicamente a respeito do Espírito Santo, nós vamos dar uma resposta simples. É a terceira pessoa da Trindade. Simples. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Não é porque ele é a terceira que ele é inferior. Eles são um. Mas, na sequência das dispensações, a dispensação do Pai, no Antigo, a dispensação de Cristo, aqui na terra, e, após Atos 2, a dispensação ou a era do Espírito Santo, ou o tempo da igreja. Nós estamos no melhor tempo de todos os tempos, o tempo da igreja, o tempo onde o Espírito Santo foi derramado, onde o véu foi rasgado, onde agora o caminho foi aberto e o acesso a Deus foi liberado. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde, e todo aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Todo aquele que o Pai me der, eu não lançarei fora. Portanto, o Espírito Santo, ele é, além da terceira pessoa da Trindade, ele é o poder pelo qual Deus age. Essa palavra Espírito, no grego pneuma, significa vento, sopro, ar. Ar é vida, mas é uma vida poderosa, é uma vida em poder, é uma vida com poder, é o próprio poder. O Espírito Santo tem todo o poder, como Cristo tem todo o poder, como o Pai tem todo o poder. E todo o poder do Pai, todo o poder do Filho, no Espírito, passam para nós. Não todo, porque só Deus é absoluto, mas o poder disponível, e na medida que nós vamos crescendo em graça, na medida em que nós vamos crescendo em intimidade com o Senhor, que nós vamos nos aplicando e nos consagrando, orando, lendo a palavra, jejuando e nos purificando e nos lavando e nos envolvendo com o Senhor, esse poder vai aumentando, essa presença vai sendo mais manifesta, vai sendo mais real, vai sendo mais incrível, mais tangível, mais visível. Portanto, esse mesmo Espírito Santo que desce sobre os crentes, filhos de Deus, é o mesmo Espírito Santo lá de Gênesis capítulo 1, que diz: e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, como uma galinha chocando seus ovos. Ali estava o Espírito Santo, fazendo com que águas existissem e tivessem todas as propriedades que as águas têm. Portanto, o Espírito Santo também foi criador, é criador, através do seu sopro de vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele fez o homem e a mulher, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou a alma vivente. E eles passaram a ser corpo, alma e espírito. Uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Como também é Deus, Pai, Filho e Espírito. Mas o Espírito Santo também é aquele que preserva a vida humana. Jó capítulo 33, versículo 4.
O Espírito Santo preserva a vida humana. Todos aqueles que estão vivos hoje devem levantar a mão e dizer: eu estou vivo, porque o Espírito Santo me tem preservado. O Espírito Santo tem me guardado. Ele é a vida e ele tem me dado vida física, emocional e, se é cristão, espiritual. Esse mesmo Espírito Santo, no Antigo Testamento, repousava sobre os líderes que eram chamados a servir o povo de Deus. Juízes, sacerdotes, profetas, eles possuíam este Espírito que os capacitava para aquela tarefa que eles estavam desenvolvendo. Reis também. Em Cristo, o Espírito Santo não encontrou nenhum obstáculo para agir, como eu disse, porque Cristo e o Espírito viveram em unidade perfeita de vontades. As mesmas vontades do Espírito eram as mesmas de Cristo. As mesmas vontades de Cristo eram as mesmas vontades do Espírito. Quando é que nós podemos dizer que nós chegamos num patamar elevado na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus? Quando as mesmas vontades de Deus são as nossas vontades. E quando nossas vontades são as mesmas vontades de Deus, aí podemos dizer: sou semelhante a Cristo. Porque esta foi a marca de Cristo. Uma semelhança absoluta. Havia a mesma sintonia o tempo todo. A mesma frequência o tempo todo entre o Pai, o Filho e o Espírito. Você poderia dizer: mas eles são Deus. Isso é possível porque eles são Deus. Isso não é possível ao ser humano. Ora, a palavra de Deus diz que o próprio Senhor disse que nós devemos ser imitadores dele, como filhos amados. E que nós devemos andar como ele andou. Então, esta semelhança inclui o quê? Escolhas, vontades, impulsos, pensamentos, sentimentos, palavras, ações e reações. Deus nos ajude. A tarefa é difícil. É um alvo elevado. Mas este é o propósito de Deus quando Ele envia o seu Espírito afinar a nossa vontade com a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está presente no mundo como poder de vida, agindo na igreja e através dela. Veja bem, a igreja é a boca de Deus na terra. Ela é a agência, o instrumento de Deus para o mundo. A igreja é a transmissora oficial das coisas dos céus. A igreja é o corpo de Cristo, no qual o cabeça Cristo se manifesta através do seu corpo, a igreja que se manifesta ao mundo. Por isso que esta igreja tem que ser sacudida pelo Espírito. Por isso que esta igreja tem que ser cheia, queimada com o fogo santo do Espírito. Porque ela representa todos os interesses de Deus na terra. Ela representa a palavra de Deus. Ela representa os planos de Deus. Ela cumpre a missão de Deus. Ela traz Deus para as pessoas. Ela traz Deus para a humanidade. Portanto, a igreja ela é chamada do quê? De santa, gloriosa, sem mancha, nem ruga. Portanto, esta igreja que está a serviço do seu Senhor, a serviço de Deus, cumpre a missão de Deus. E a missão de Deus é a de alcançar todos os povos através da palavra e das importantes missões que nós temos a fazer. Uma das principais é converter as pessoas a Cristo e ensiná-las todas as coisas que Ele nos ensinou. A Bíblia fala claramente sobre isso. Quais são os resultados na vida diária de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Certamente isso atinge o nosso dia a dia. Certamente isso modifica tudo.
os nossos relacionamentos eles passam a ser muito diferentes. Nossa forma de se portar se torna muito diferente. Nossa forma de olhar, de ouvir, se torna muito diferente. Em primeiro lugar, nós não vivemos mais na carne, mas no Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo, Romanos capítulo 8, versículo 4. Quer dizer, nós não vivemos na carnalidade, na mundanidade, nas inclinações das paixões proibidas. Não vivemos mais em pensamentos impuros, desejos impuros. Não vivemos mais à mercê de apaixonites, de inclinações maldosas, de sentimentos ruins, de impulsos errados, de escolhas erradas, mas vivemos no Espírito. Portanto, quando o Espírito Santo vem, ele nos recria. E nós não somos mais os mesmos, jamais seremos. Se estivermos e continuarmos nele, ele nos recria e dá um espírito novo, que é capaz de suportar, veja bem, de suportar ou de comportar a presença do Espírito Santo. Você acha que a presença do Espírito é qualquer coisa? É alguma coisa assim comum? É simples. O espírito humano tem que ser preparado para receber o Espírito do Senhor. E para recebermos o Espírito do Senhor, tem que haver um esvaziamento desta carnalidade, desta pecaminosidade, desse espírito ruim, desse temperamento ruim, desse coração feio, dessas vontades perversas. Tudo isso tem que desaparecer do nosso coração. E nós temos que ser lavados no sangue de Cristo. Depois de sermos lavados no sangue de Cristo, então nós somos cheios do Espírito de Cristo. Assim o Senhor faz. Portanto, Ele vai fazer algo pleno. Agora já temos o Espírito recriado, mas Ele também recriará nosso corpo físico. O Espírito recriado aqui serve para comportar o Espírito de glória que vem a nós. O corpo físico recriado, ressuscitado, servirá para comportar ou contemplar a glória santa do Senhor nos céus e viver naquele ambiente saturado de santidade. Naquele ambiente todo envolvido de glória pura, envolvido pelo bem supremo, aquele lugar de glória que é o céu, que é a casa de Deus, que é o lugar de santificação plena, absoluta e eterna. É um lugar de onde não se volta mais. É um lugar onde todos aqueles que ali chegam adoram ao Senhor como que fixos, porque não conseguem fazer nada mais ao contemplar a beleza dele, esquecem de tudo e são atraídos como esses pequenos insetos voadores são atraídos pelas luzes no tempo do calor. Assim seremos nós diante do brilho, da glória do Deus Todo-Poderoso nos céus de glória que nos está preparado. Então, portanto, o Espírito prepara a igreja para a segunda volta. Uma igreja santa, santificada pelo um Espírito Santo, doutrinada por uma palavra santa e preparada por um noivo santo que nos levará através de anjos santos ao local santo para lhe vivermos para todo sempre. O que mais o Espírito Santo faz? Ele aumenta e fortifica a igreja. No céu não tem crise. Crise é coisa dos homens. O céu tem força. O céu tem poder. E recebereis poder. Para quê? Em vós, para que vocês sejam o quê?
minhas testemunhas. Esse é o objetivo principal do Espírito Santo, ser uma testemunha que toca, uma testemunha que fala com autoridade, uma testemunha que fala por experiência própria, uma testemunha que fala porque o Espírito fala através da boca dessa testemunha que somos nós, aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo. Capítulo 9, versículo 31, fala desse aumento, dessa fortificação da igreja. Também o Espírito Santo inspira as decisões, mantendo a unidade da igreja. As decisões que são tomadas dentro da igreja, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Atos 15, 28. Também ele guia os pastores, evangelistas, missionários em seus roteiros. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo queria ir para um outro lugar na sua viagem missionária. Mas lhe apareceu um anjo que disse, uma visão, né? Ele teve uma visão, e na visão um jovem da Macedônia lhe disse, passa a Macedônia e venha até nós. E ele então mudou o seu roteiro, porque o Espírito Santo usou aquela visão para levar Paulo até Macedônia, que era uma parte da Grécia atual. Portanto, ele inspira os missionários em seus roteiros, ele inspira os pastores nas suas mensagens, ele inspira os escritores nos seus livros, ele inspira os evangelistas no seu evangelismo, ele inspira os profissionais no seu trabalho, ele inspira o marido, a esposa, os filhos no dia a dia, ele inspira os patrões, os empregados, as autoridades, os governantes que estão sujeitos a ele pode inspirar todos aqueles que estão debaixo da presença dele. O Espírito Santo é o espírito de inspiração. Quando você respira, você expira. Quando inalamos, nós inspiramos. Inspiração significa que o Senhor entrou dentro de nós e ali fez de nós habitação. Visto que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nunca habitou. Quando ele aparecia lá na tenda do testemunho para Moisés, ele aparecia num certo momento, mas ele não ficava ali. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando ele aparecia no templo lá, em cima da tampa do propiciatório, onde ficavam 2 querubins, e a arca da aliança, e aqueles 2 querubins ficavam com asas abertas, e as pontas das asas tocavam nas paredes do local santíssimo. O Senhor, quando vinha, aparecia sobre a tampa do propiciatório ali, sobre a arca da aliança. Naquele dia em que o sumo sacerdote entrava. É descrito na tradição que a aparição do Senhor, nas tradições, não está na Bíblia, mas nos escritos, que a aparição do Senhor era como se fosse uma forte luz azulada, brilhante e bonita, sobre a tampa do propiciatório, que era madeira revestida de ouro. Porque Deus não habita em templos humanos, porque todas as promessas do Senhor, todos os projetos do Senhor, seria para que ele viesse habitar quem? O quê? Templos humanos. Templos humanos. Deus sempre visou pessoas. As pessoas visam coisas, mas Deus visa pessoas. Deus não chama animais para trabalhar para ele. Ele chama pessoas. Os anjos trabalham para ele, mas eles não pregam o evangelho. Deus chama pessoas para cumprir, representar a pessoa dele e cumprir a missão dele. Portanto, para aqueles que são salvos e cheios do Espírito, a missão de Deus passa a ser nossa missão. Para aquela igreja que tem esse poder pentecostal, que tem essa plenitude do Espírito, a missão de Deus passa a ser a missão da igreja.
Ide por todo mundo, façam discípulos, à semelhança de Cristo, e os ensine todas as coisas. Pregue para eles, em nome do Pai, e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito, até a consumação, até o final dos séculos. Portanto, o Espírito Santo estabelece ministérios necessários, ele estabelece na igreja os ministérios lá de Romanos, capítulo 12, fala de ministérios, Efésios, capítulo 4, fala de ministérios. É o Espírito Santo que põe cada um no seu lugar. No corpo de Cristo, na igreja de Deus, não existe eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser líder de jovens, eu quero ser líder de escola bíblica. Não existe isso. Deus dispõe cada um no seu ministério, Ele chama. E ao chamar, a igreja começa a reconhecer naquela pessoa algo incomum, algo especial, um diferencial, seja nas obras, nas palavras, no comportamento, na conduta, seja na forma de se vestir, de se portar. Quando ele tem um chamado para o ministério, a vida dele nunca mais será a mesma. Ele chama para o ensino bíblico, ele chama para o discipulado, ele chama para o aconselhamento, ele chama para o evangelismo pessoal, ele chama para o evangelismo de massa, ele chama missionários para irem para culturas e povos diferentes, ele chama pastores para cuidarem do rebanho, ele chama profetas para revelarem, trazerem a vontade de Deus, tanto aos crentes como aos descrentes. Ele chama e coloca cada um no seu lugar dentro do corpo. E aí mesmo que nos digam, olha, você não tem chamado para isso. Algo lá dentro diz, sim, eu tenho certeza que Deus me chamou. Porque quando Ele chama e sela este chamado, Ele dá certeza e convicção de que você foi chamado por Ele para fazer um trabalho específico na obra dEle e que você tem esse chamado feito por Ele e que você o fará, não no seu poder, na sua capacidade, mas no poder dEle, na capacidade dEle, na dignidade dEle, na honra dEle. Como é que nós explicamos que alguém é chamado por Deus? Eu mesmo já me perguntei, Senhor, mas por que tu me chamastes, Pai? Para pastorear a tua igreja, pregar a tua palavra, por que, Senhor? O que tu vistes em mim? A resposta sempre será, seja para minha pergunta, ou seja para você que se pergunta, mas a resposta sempre será, Deus viu em você, em mim, em nós, algo que ninguém viu. E mediante aquilo que Ele viu, Ele chamou. E colocou para fazer aquela função no corpo dele. No corpo, cada membro tem a sua função. Portanto, o Espírito Santo enriquece a igreja com dons espirituais. Alguns têm o dom de curar enfermos, o dom de ressuscitar mortos, o dom de expulsar demônios, e outros dons. 1 Coríntios capítulo 12 fala da sabedoria, do conhecimento, fala do discernimento, fala de línguas, falar em outras línguas, fala de interpretar línguas estranhas, fala de 12 dons ali em 1 Coríntios 12, mas há mais. Mas ali é o texto principal sobre os dons. Uma igreja que não tem dons espirituais é uma igreja pobre. Ela pode ter 50 mil membros. Se ela for uma igreja que vem, se assenta, assiste o culto e vai embora, e aqui na plataforma acontece de tudo, acontece a melhor música, a melhor mensagem, acontece até as mais belas orações, mas não há nenhuma manifestação de dons na congregação.
Para que serve? Quando a igreja se reúne, diz Paulo lá em Coríntios, um manifesta-se através de um dom, outro manifesta-se através de outro dom, e outro através de outro, porque é um corpo. O corpo funciona em conjunto. O corpo funciona em unidade. Cada um na sua função, e as funções são específicas. Portanto, assim como o Espírito veio de modo inédito, quanto que os 120 lá de Atos 2 poderiam imaginar que ia acontecer tudo aquilo? Inédito. Se fosse um jornal, ia falar bomba, bomba, primeira página. E iriam começar a descrever o evento de Atos capítulo 2. Mas este evento está escrito aqui, ele não só está escrito aqui para que nós digamos que coisa linda, maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Não, está escrito aqui para que nós sejamos estimulados a recebermos como eles receberam, a sermos como eles foram. O Espírito Santo, então, ele veio de modo inédito, acompanhado de sinais sobrenaturais e fazendo com que rompessem em louvores a Deus e em línguas estranhas, aqueles 120. Portanto, o Espírito Santo faz com que aconteçam sinais. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: esses sinais hão de acompanhar os que creem em mim. E começa a descrever os sinais. Falarão novas línguas, pode ser línguas estranhas ou podem ser idiomas. Novas línguas, novos idiomas, também podemos entender assim, porque serão minhas testemunhas em todas as nações. Curarão os enfermos, expulsarão demônios. Se pegarem acidentalmente em alguma coisa mortífera, ou beberem, ou tocarem, não lhes fará mal algum. Ali há uma promessa: estes sinais seguirão. Só pode receber o Espírito Santo aqueles que creem de todo o coração, que se consagram, que se entregam completamente. Então ele fala de que sempre que o Espírito Santo está, sinais e maravilhas podem acontecer a qualquer momento, em qualquer instância. Numa reunião na sua empresa, eles estão lá com um problema, uma dificuldade, você faz parte da reunião. O Senhor fala ao seu coração, Ele tem a resposta. E Ele sopra para você a resposta. E você levanta a mão: com licença, seu gerente regional, gerente distrital, o presidente da empresa, com licença, posso dar uma sugestão? E aí você fala, aquilo veio do Senhor. Aquilo é exatamente a solução para aquele problema daquela empresa. Dentro de casa, na rua, qualquer lugar, para resolver qualquer situação, nós devemos ter a direção preciosa do Espírito Santo. Portanto, o que é que o Espírito Santo produz? Ele nos equipa para a missão, para que nós possamos realizá-la. Ele nos inspira para fazermos declarações importantes sobre Deus. Se estamos cheios, é porque recebemos. Agora, esta plenitude precisa ser alimentada cada dia. Cada dia precisamos ser cheios, porque Efésios 5,18 diz: enchei-vos. Está no presente contínuo, enchei-vos do Espírito. Também nós podemos presenciar obras poderosas, como eu já disse, mas especialmente, queridos, quando o Espírito Santo vem, 3 coisas importantíssimas, que nós consideramos as principais, acontecem. Em primeiro lugar, nós recebemos poder, dunamis, e recebereis poder. Recebemos poder do Espírito Santo, para fazer sua obra, para falar sua palavra, para andar nos seus caminhos, para produzir o fruto do Espírito, para ganhar o perdido, para falar das maravilhas do Senhor.
Recebereis poder. Nós, em segundo lugar, recebemos pureza. Lá em Atos capítulo 15, versículo 9, diz: e não fez distinção entre eles e nós, purificando-lhes pela fé os corações. Quando eu falei que o Espírito Santo, que esses sinais acompanham os que creem, então, purificando-lhes pela fé os corações. Então, tudo que Deus faz sempre é pela graça e pela fé. Pela graça e pela fé. A graça é a oferta, a fé é a resposta positiva que damos a Deus. E o terceiro elemento é o amor. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o seu Espírito foi dado e o amor de Deus foi derramado em nosso coração quando o Espírito Santo nos foi dado. Poder, pureza, amor. Você pode acrescentar nessa lista muitas outras virtudes, qualidades e capacidades. Você que conhece a Deus sabe que tudo que Deus faz é infinito, rompe barreiras. Deus quer nos levar a um nível elevadíssimo de santidade. Elevadíssimo. Ele quer nos levar a um nível altíssimo de conhecimento espiritual, bíblico, conhecimento divino. Não há limites para esse conhecimento. Deus quer levar o nosso ministério, o ministério que Ele nos deu, nos confiou, o chamado que Ele nos fez. Ele quer levar este ministério, esse chamado, a centenas, talvez milhares, talvez milhões de pessoas. E Ele quer que você abençoe a sua igreja, abençoe o seu bairro, a sua cidade, o seu país, e abençoe a sua geração. Você tem vontade, amado e amada, você tem vontade de ser cheio do Espírito Santo? Se você foi tocado por essa mensagem, talvez você já esteja em lágrimas, como eu estive em lágrimas antes de vir para cá, soluçando perante o Senhor. Ele está dizendo: olha, eu não habito templos, eu habito pessoas, eu habito você, quero habitar em você. Eu não quero que você prove um pouquinho de mim, eu quero que você me prove por completo. Não quero que você tenha uma medida do meu Espírito. Eu não quero dar o Espírito em medida, em conta-gotas. Eu quero derramar do meu Espírito sobre você, para que você possa refletir minha glória, minha beleza, meu poder, meu amor, para que você reflita as coisas lá de cima, e você seja lá de cima, e que você já esteja assentado com o Cristo ressuscitado, já provando dos céus, aqui, agora, no seu coração e no seu interior. Louvado seja Deus. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta palavra no dia de Pentecostes. Todos nós agora oramos dizendo: batiza-nos, mergulha-nos, enche-nos, toma-nos, usa-nos. Ó Deus, queremos poder, queremos pureza, queremos amor, queremos o enchimento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Amém.
Espírito Santo, nós te sentimos esta noite. E por isso nós queremos te pedir, enche-nos, enche-nos. Venha nos encher até transbordarmos. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Suas vozes declarem. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche-me, Senhor, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até
Entra-nos, Senhor, com teu amor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Derrama sua glória.